E se eu te dissesse que o sistema não está quebrado, e sim funcionando exatamente como foi projetado? Parece teoria da conspiração, né? Mas pensa comigo. Se milhões de pessoas trabalham mais do que nunca, produzem mais do que nunca, e mesmo assim vivem com medo de faltar dinheiro no fim do mês, será que isso é erro? Ou é padrão? Agora segura essa imagem. Você está correndo numa esteira. Você corre, se esforça, sua camisa encharca, mas não sai do lugar. O sistema pode ser exatamente isso. Uma esteira perfeitamente calibrada para te manter ocupado, mas não livre. Quando a gente fala sistema, parece algo abstrato, quase invisível. Mas na prática, é uma combinação de regras, instituições e incentivos. Bancos, governos, empresas, mercados, tudo isso forma um grande tabuleiro. Imagina um jogo de tabuleiro onde todos começam achando que as regras são iguais para todo mundo. Só que, sem você perceber, alguns jogadores já começaram com mais peças, mais dinheiro e até acesso a atalhos secretos. O sistema não é uma entidade maligna escondida numa sala escura. Ele é mais parecido com um conjunto de engrenagens. E o detalhe mais importante, essas engrenagens não foram feitas por acaso. Se o sistema foi planejado, por que tanta gente sofre dentro dele? Porque ele não foi desenhado para ser justo. Foi desenhado para ser estável. Pensa numa barragem. Ela não existe para deixar a água fluir livremente. Ela existe para controlar a pressão. O sistema econômico faz algo parecido. Ele controla o fluxo de riqueza. Se todo mundo enriquecesse ao mesmo tempo, o que aconteceria? Inflação, desvalorização, caos nos preços. Então o sistema cria filtros, barreiras invisíveis. E quem não passa por elas, fica preso. A ideia de meritocracia é poderosa. Trabalhe duro, se esforce e você vai chegar lá. E sim, isso funciona, mas só até certo ponto. Imagina uma corrida onde alguns largam 100 metros à frente. Você pode correr mais rápido, pode se esforçar mais, mas a linha de chegada já está mais perto para eles. Isso não significa que esforço não importa. Significa que esforço sozinho não explica tudo. O sistema precisa que você acredite que o resultado depende apenas de você. Porque assim, se algo dá errado, a culpa também fica só com você. Agora vamos falar de dinheiro. Porque aqui a coisa fica interessante. Muita gente acredita que dinheiro é algo fixo, limitado, como se fosse ouro guardado em algum lugar. Mas hoje, a maior parte do dinheiro é criada do nada. Sim, bancos e governos têm o poder de expandir a quantidade de dinheiro em circulação. E quando isso acontece, algo curioso surge. Quem recebe esse dinheiro primeiro sai na frente. É como uma fila de buffet. Quem chega primeiro pega os melhores pratos. Quem chega depois pega o que sobrou. E adivinha quem normalmente está no começo da fila? Se o sistema funciona como foi planejado, alguém está se beneficiando. Grandes instituições financeiras, corporações gigantes, investidores com acesso privilegiado à informação. Esses grupos conseguem se posicionar antes das grandes mudanças. Por exemplo, quando há crise, muita gente perde emprego, renda, estabilidade. Mas para quem tem capital, crise pode ser oportunidade. É como uma liquidação. Só que, enquanto uns estão vendendo tudo para sobreviver, outros estão comprando barato para lucrar depois. A dívida é uma das ferramentas mais poderosas do sistema. Ela parece um problema individual. Eu me endividei. Eu fiz escolhas ruins. Mas olha por outro ângulo. A dívida mantém as pessoas em movimento constante, trabalhando, produzindo, pagando. É como uma coleira invisível. Não impede você de andar, mas define até onde você pode ir. E o mais curioso, o sistema depende da dívida para continuar funcionando. Sem ela, o consumo cai. E sem consumo, a máquina desacelera. Desde cedo, somos ensinados a seguir um roteiro, estudar, conseguir um emprego, trabalhar por décadas. Mas raramente alguém ensina como o dinheiro realmente funciona. É como aprender a dirigir sem nunca abrir o capô do carro. Você sabe acelerar, frear, virar, mas não entende o motor. E quem entende, tem vantagem. Isso não é acidente. Um sistema onde poucos entendem as regras é muito mais fácil de controlar. Uma das partes mais interessantes do sistema é que ele não parece uma prisão.
Você pode escolher seu trabalho, seu estilo de vida, seus objetivos. Mas essas escolhas acontecem dentro de um conjunto limitado de opções. É como um cardápio. Você pode escolher qualquer prato, desde que esteja na lista. A sensação de liberdade existe, mas ela é, em parte, guiada. Aqui está um ponto importante. O sistema não funciona sem pessoas. Ele precisa de trabalhadores, consumidores, investidores. Você não é um erro dentro do sistema. Você é uma peça essencial. E isso muda a forma de enxergar tudo. Porque não se trata de sair do sistema, mas de entender como você está inserido nele. Crises econômicas parecem eventos imprevisíveis, algo que simplesmente acontece. Mas muitas vezes elas seguem padrões. Bolhas se formam, crescem e estouram. E toda vez que isso acontece, há um movimento previsível. Riqueza muda de mãos. Quem está preparado, ganha. Quem não está, perde. É como um jogo de cadeiras. Quando a música para, nem todo mundo consegue sentar. Dinheiro pode ser recuperado. Tempo não. E o sistema, de certa forma, troca o seu tempo por dinheiro. Mas quem já acumulou dinheiro suficiente começa a comprar tempo dos outros. Esse é um dos maiores pontos de virada. Por quê? No final, não se trata só de quanto você ganha, mas de quanto controle você tem sobre o seu próprio tempo. Então chegamos à pergunta central. Se o sistema funciona exatamente como foi planejado, qual é o seu papel nele? Você está correndo sem sair do lugar ou está entendendo as regras do jogo? Isso não é sobre culpa, nem sobre revolta, é sobre percepção. Por quê? Quando você entende como algo funciona, você começa a ver opções que antes não existiam. Muita gente pensa em mudar o sistema, mas sistemas grandes não mudam rápido. O que muda mais rápido é a forma como você joga dentro dele. Isso pode significar aprender mais sobre dinheiro, investir melhor, questionar decisões automáticas. Pequenas mudanças de percepção podem gerar grandes diferenças ao longo do tempo. No final das contas, talvez o sistema não esteja falhando. Talvez ele esteja funcionando exatamente como foi desenhado, mantendo estabilidade, controlando fluxos e recompensando quem entende suas engrenagens. A questão não é se isso é certo ou errado. A questão é, você entende o jogo que está jogando? Porque a verdade é simples e um pouco desconfortável. Você joga o jogo todos os dias, mas talvez nunca tenha visto quem está realmente no controle. E no próximo vídeo, a gente vai explorar exatamente isso.